Padre, bom dia, obrigado por ter vindo para a entrevista. É, é normal, né? Essas transferências, até porque o padre tem que calçar, como diz aquela passagem, a sandália e seguir a caminhada, né? Bom dia. Isso. Bom dia, João Hermes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independência e também, né, dos meios Costa Oeste News. Então, na verdade, no início, né, na metade do mês passado, o bispo veio conversar comigo para possível transferência. Estou hoje de manhã, acordei analisando o que falar na rádio, né, da minha caminhada. Então, domingo passado, completei 7 anos de padre. E nesses 7 anos de padre foram 3 anos e meio na Catedral, Foz do Iguaçu, 2 anos no Seminário Diocesano, uma linda experiência também, e 1 ano e meio aqui em Medianeira, fechando assim este ano e meio. E muita gente se questionando e questionando: padre, está sendo transferido por quê? Por quê, né? Deu algum problema entre vocês aí na paróquia, né? Primeira coisa que passa na cabeça do povo. Não, foi um convite feito. Nós, a partir do momento que nós fomos ordenados, nós fomos chamados a ir em missão. Até porque faleceu um padre em Santa Helena. Isso, faleceu o padre Lotivo em Santa Helena. Então, lá somente com 2 padres não dá conta de tantas comunidades. E aqui em Medianeira, agora com o seminário, com a nova paróquia, o seminário terá a partir, né, da metade de setembro mais um padre. Então, 2 padres no seminário, né, no Condá, e mais 3 padres, claro, contando com o padre José também um pouquinho aqui na paróquia Nossa Senhora Medianeira. Pensou-se então um padre de Medianeira para trabalhar em Santa Helena. Pois é. O padre, ele tem as suas, digamos assim, regras, entre aspas, né? O bispo determina, ele tem que assumir os seus compromissos, né? Isso. Não é como que a gente fala, nós temos a obediência. Obediência à igreja, né? A obediência à igreja, obediência ao bispo. Mas é uma questão que a gente sempre fala, né? É tudo conversado. Não é de, não, você vai. Não. Você tem possibilidade, você gostaria, você aceitaria o convite, né? Então, olhando para as necessidades da diocese, do bispo, não tem como a gente dizer não, né? Como que eu não sou o pároco, né? Eu sou o vigário, então a gente está aqui para servir a comunidade. Foi muito bom estar aqui em Medianeira, uma experiência muito... Foi boa essa caminhada muito aqui. Bacana. Por mais em meio a uma pandemia que a gente não pôde fazer tanta coisa, mas aquilo que eu disse na missa domingo à noite, né, achei que não tinha feito nada. E avaliando então esse período de 1 ano e meio, quantas coisas nós fizemos, quantas famílias nós auxiliamos, quantas pessoas às vezes nós tiramos, né, da sua depressão, quantas pessoas que nós atendemos e pudemos fazer com que essa pessoa tivesse novamente a vida. É isso que é o mais importante. E essa caminhada de 1 ano e meio para a Medianeira foi interessante, né? Foi muito interessante. De conhecimento, de aprendizado, de relacionamento, né? Isso, voltar, como a gente fala, voltar às raízes, né? Eu voltei aqui para a Medianeira, onde que a minha família reside. Então, estar perto da família também foi uma experiência muito bacana para a gente. E os amigos ficam, né? Ficam, as com boas certeza. Amizades, o bom relacionamento. Com certeza. A cantoria com o padre Valdeni não morre também. São coisas boas, né? Isso. Na verdade, assim, esse ano, como que a gente fala, né? Foi um ano de aprendizado, muito aprendizado, foi um ano de conhecimento também. Por que que eu digo isso? A gente levou basicamente 1 ano para se acertar em Medianeira e com a convivência e tudo mais. Como eu disse, a pandemia nos freou um bom pouco, mas assim, foi um período muito bacana na vida da gente. Experiências a gente nunca é ruim para a gente. Experiência nova sempre é bom para a caminhada de qualquer um, né? Experiências novas sempre faz bem para todo mundo. Um padre que tem 7 anos já de ordenação é um padre jovem, né? Ainda é jovem. Mas as pessoas não imaginam que até começar a contagem para esses 7 anos, houve um período de preparação longo, né? Bastante longo. Para mim foram... Os estudos são normais até ensino médio e depois vem as faculdades. Foram 12 anos, né, dessa preparação. Por que 12 anos? 3 de ensino médio, propedêutico, mais 2 faculdades. Tem que fazer. 2 faculdades. Filosofia e teologia são necessárias. E a família como reage na hora que um padre fala assim, o menino fala, né, mãe, pai, eu quero ser... Eu vi ontem à noite na missa o padre Dionísio contando a história, né, de
de um amigo dele que queria ser padre e a família até resistiu muito, né? Queria que ele fosse advogado. Ele se formou em Direito, no dia que ele se formou em Direito, ele entregou o diploma para o pai. Agora, está aqui o diploma que você queria, agora você é padre. Isso. É complicado? Como é que foi? Como que a gente fala, né, João? Para as famílias que são assim mais religiosas, né, mais de igreja, que tem um bom fundamento, que tem um bom fundamento ou que já tem um conhecimento do que é ser o sacerdote, por exemplo, a minha família não foi tão difícil porque o meu pai, né, a família do meu pai é muito religiosa. Tem 2 primos padres, várias irmãs religiosas, primas dele, né? Então, assim, para nós é uma coisa tranquila no sentido, conhecida, né? Agora, para as famílias que não têm conhecimento, por exemplo, já pego o lado da minha mãe, né, brincando, provavelmente meu avô deve estar me ouvindo agora, ele dizia, né, só vou acreditar o dia que você tiver com a batina. Por quê? Porque ele, né, dizia que era difícil e ninguém tinha da família, né, como que... Mas é nesse sentido, às vezes... Na nossa época ainda, João, não era tão difícil essa questão de ir para o seminário, porque ainda era uma forma de estudar. Claro que já tinha outras situações, né? Mas era uma forma de estudar, era uma forma da gente melhorar também a nossa vida, né? E tem idade para chegar lá? Na verdade, assim, hoje, a forma que a gente está trabalhando ainda na nossa diocese é com o início do ensino médio. Né? O adolescente iniciando o ensino médio começa a sua caminhada e aí depois não tem-se uma idade, né, posterior para a entrada. Claro que muitos, né, pessoas de muita idade não, mas assim ainda não se tem dizer até tal ano. Não, é a vontade da pessoa. Quer dizer, a pessoa pode ter, digamos, 40 anos e descobrir que a vocação e fazer caminhada. Para essa caminhada. Isso. Ele pode fazer. Pode fazer. Interessante, teve um ano que ano retrasado, no início do ano retrasado, eu estava de viagem e conheci um padre de uma forma assim bastante diferente, que não é conhecida para a gente, que, né, podemos até falar aqui. Ele era padre novo, um ano que era padre, e ele já tinha 2 netos, ou seja, como padre. Como que isso aconteceu? Ele tinha a família dele, ele era diácono permanente, e ele e a esposa haviam adotado uma criança, e essa criança com deficiência também. Em meio a toda a caminhada, a esposa veio a falecer, e o bispo convidou ele para ser padre. E ele disse sim ao chamado. E estava muito feliz. Né? Ou seja, não tem tempo para dizer sim a Deus. Até porque com o falecimento da esposa, a gente lembra aquela frase famosa de filmes, né? Até que a morte o separe, né? Isso. E como ele tinha essa caminhada de igreja, já era diácono permanente, só faltou concluir as faculdades, né? Concluir os estudos, e assim ele se tornou um sacerdote. E como que é a aceitação dos jovens hoje? Que a igreja vive fazendo esse chamamento também, né? Então, assim, hoje nós estamos, né, como que eu trabalhei nas vocações do seminário, a gente está até com uma grande quantidade de adolescentes que querem servir. Por quê? Nós estamos com uma pastoral que é muito bonita, dos servidores do altar, né, dos coroinhas, que todos conhecem, e ali está sendo um grande berço de vocações. Por quê? Porque a criança tem proximidade com o padre, a criança caminha junto com o padre, vê, né, a caminhada do padre, o trabalho do padre, e começa a se apaixonar. E aí, né, volta essa vontade de querer servir. Pois é um bom caminho, né? É um bom caminho, uma boa iniciativa. Houve um tempo que não parou de ter, né, os chamados coroinhas no altar, né? Isso, porque eu lembro quando criança isso existia. E daí depois teve um período que parou. Parou. Né? E agora retornou. É a descoberta da necessidade de preparar esses jovens? Também, mas é que assim, João, hoje, olhando tudo aquilo que a gente tem na sociedade, por exemplo, tudo aquilo que tem para as crianças fazerem, e parece que faltava alguma coisa para essas crianças. Tinha catequese, mas só catequese, né? E depois a criança terminava a parte da catequese e não tinha mais o que fazer. Então, voltar novamente a esse serviço foi de suma importância para colocar também a criança, dizer que ela pode fazer algo, né? Que ela pode fazer algo, que ela pode servir, que ela serve, entre aspas, para alguma coisa. Uma curiosidade e até um momento de catequese. A oração,
a oração do Pai Nosso, mãos postas ou braços abertos? Isso, é um grande questionamento, né? Mas com a vinda do Dom Sérgio, que veio para cá, ele foi chamado para Roma, né? Fazer aquela visita que tem que fazer a cada período. E ele foi para Roma e fez todo um estudo, né? E ele voltou com essa resposta. No dia da minha apresentação em Quimedianeira, ele foi muito categórico na missa, né? Pai Nosso se reza de braços abertos. Como costume, é um pedido, na é um realidade. costume do povo. Né? A partir do momento em que se tem um costume que já é enraizado, ela se torna regra dentro da igreja. Então, o padre com o povo de braços abertos reza o Pai Nosso. Pô, muito interessante, porque eu tenho percebido algumas mudanças, também com o falecimento do bispo anterior, né? Com a mudança de bispo, também muda um pouco as recomendações, né? Ocorre isso, né? Como que a gente fala, né? Cada bispo tem uma forma de orientar. Né? Mas daí como que o nosso bispo foi e estudou, né? Fez todo esse estudo, ele disse para nós padres, também para a diocese, que Pai Nosso se reza de braços abertos. Que maravilha. Bom, o que é que você conhece de Santa Helena? Pouquinha coisa. Né? O que eu conheço de Santa Helena são os padres que eu vou trabalhar junto, né? Que é o padre Vanildo, aqui de Medianeira, o padre Divaldo Donato Bernardo, que é aqui de Medianeira também. Vai ficar um trio então vai de ficar o Medianeira. trio de Medianeira lá em Santa Helena, servindo Santa Helena. A gente conhece algumas coisas, né? Porque, claro, na caminhada a gente acabou conhecendo algumas comunidades, acabou conhecendo a paróquia em si, mas grande conhecimento a gente não tem. Então nós vamos lá para conhecer esse povo. Estamos indo lá com o coração aberto, com muito amor, para cuidar, né, dessas ovelhas que nos foram colocadas. Com a criação da paróquia do bairro Condá, diminuiu o número de comunidades da paróquia Nossa Senhora Medianeira. Mas lá em Santa Helena a paróquia é maior do que Nossa Senhora Medianeira. É maior. Se eu não me engano, são 42 comunidades. Vai ter trabalho, né? Vai ter bastante. Bom, falamos um pouco da Semana da Família, encerramento nesse final de semana, né? Pena que essa questão de pandemia, porque é um momento muito especial, né, nas celebrações, o mês vocacional também, né? Então a gente, na verdade, né, com a pandemia a gente não vai conseguir fazer uma grande celebração de encerramento, mas uma coisa muito bonita que está acontecendo nessa semana, nós estamos celebrando, né, em 3 setores, como a gente diz. Nós dividimos e estamos celebrando na paróquia, na matriz, né, no Nazaré e também no Independência. Coisa que chamou atenção, todos os dias as igrejas lotadas, o povo está sedento de Deus. Que bom, né? E é um momento crítico, parece que nesses momentos mais difíceis, né, o povo se aproxima mais de Deus, reforça mais a sua fé, né? E é algo interessante, então, no nosso encerramento, a gente está convidando o povo para participar, nem que vamos ter que colocar telão fora da igreja, a gente vai dar um jeito de fazer com que o povo participe verdadeiramente desse momento de suma importância. É uma celebração que nos últimos anos tem sido bem marcante em Medianeira. Isso, como que a gente fala, né? Na verdade, tendo as experiências, Medianeira ficou... É uma das paróquias que muito trabalha a Semana da Família. Né? Por vários anos, até o bispo vinha para Medianeira fazer o encerramento. Então, assim, é nesse sentido que Medianeira, né, trabalhou e trabalha bastante. Tem o reconhecimento não que as outras paróquias não trabalhem, façam, né? não façam, mas Medianeira faz um trabalho diferenciado. Bom, o que o Welter do seminário é teu? Padre Fábio, primo? Então tá tudo em Estamos família, em família, né? Sai um, vem outro. Isso, justamente. Que bom. Sucesso na caminhada. Eu sei que é uma tarefa árdua, é pesado, o caminho é longo, né? Mas com a proteção de Deus eu sei que todos os padres conseguem fazer a caminhada, mesmo que por vezes cansa, né? Mas tenha bom trabalho lá em Santa Helena, né? E quando quiser matar a saudade, apareça por aqui, vamos estar em portas abertas. Tranquilo, né? E falando em Rede Costa Oeste, Santa Helena também nós temos, né? Também nós temos lá. Tem o Giovanni, que é o nosso parceiro do Jornal da Manhã lá, que também é um bom rapaz que pode também te ajudar. Tá, junto com a gente, o Padre Divaldo também faz parte dessa equipe lá em Santa Helena, né? Exatamente. Então a gente vai, com certeza, estar sempre caminhando junto. Obrigado, João Hermes, por mais uma vez, né, abrir as portas, abrir os microfones da Rádio Independência para a gente falar com esse povo aqui de Medianeira. E como que eu disse antes, né?
a gente vai com o coração aberto para servir. Todo padre tem que estar de coração aberto. Se a gente vai de coração aberto, as dificuldades vêm sim, em qualquer vocação, como eu dizia ontem à noite na missa, qualquer vocação possui as suas dificuldades, mas quando que a gente assume essa missão, assume essa vocação, e faz com que a busca nessa vocação seja a tua felicidade, o teu bem-estar, tudo vai para frente. Colocando sim nas mãos de Deus, deixando que Deus guie, deixando que Deus abra as portas.